Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar o estudo da semana 4 do PET 6, a unidade temática Modernização, Ditadura Civil-Militar e Redemocratização. O Brasil após 1946 e o objeto de conhecimento, a história recente do Brasil, transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, o protagonismo da sociedade civil e as alterações da sociedade brasileira, a questão da violência contra populações marginalizadas, o Brasil e suas relações internacionais na era da globalização. Pessoal, no ano de 1989, nós tínhamos a primeira eleição direta para presidente do Brasil desde o ano de 1960. A partir disso, despontaram alguns candidatos e, com o passar das campanhas, Silvio Santos surgiu nesse cenário. Silvio Santos, gente, no ano anterior, havia dito que se ele se candidatasse ou se ele nomeasse algum candidato ou apoiasse algum candidato, não era para a população votar nele. Mas no ano de 89, por algum motivo, ele mudou de ideia. E, há pouco antes as eleições ocorrerem, ele entrou no pleito. Contudo, Silvio Santos teve uma dificuldade para assegurar a sua eleição. Isso porque ele não tinha o seu nome constando nas cédulas de votação da época. O nome que constava pelo PMB era o de Armando Correia. Quando se faziam as pesquisas de intenções sobre os votos à presidência e colocavam o nome de Silvio Santos aparecia como na frente de todos os outros candidatos, que eram, no caso, Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, quando se faziam as pesquisas não citando o nome de Silvio Santos e sim o de Armando Correia, a população não se lembrava que era esse o nome que votaria se fosse o caso de Silvio Santos. Então, por causa disso, Silvio Santos perdia votos. Mas, poucos dias antes da eleição, Fernando Collor de Mello resolveu ir ao Tribunal de Justiça Eleitoral e buscar a cassação da candidatura de Silvio Santos, afirmando que o PMB não havia feito o número de convenções necessárias à candidatura de Silvio Santos. A partir disso, outros partidos entraram com o mesmo pedido de cassação e, por causa disso, Silvio Santos teve a sua candidatura encerrada nesse momento. Durante esse ano, então, poucos dias antes, vem então configurar que os dois candidatos à presidência que eram fortes à eleição eram Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Por causa da eleição, então, Fernando Collor de Mello venceu e, a partir daí, tentou iniciar um governo neoliberal. Mas como Fernando Collor de Mello venceu essa eleição? Se Luiz Inácio Lula da Silva já era muito popular entre os trabalhadores. Fernando Collor de Mello teve investimentos para a sua candidatura de diversos empresários. E estes aproveitaram da jovialidade de Fernando Collor de Mello, da boa colocação social que ele tinha, do seu vocabulário requintado, e a partir disso fizeram com que ele conquistasse a população brasileira, com afirmações muito incisivas sobre o combate à corrupção, também sobre o combate à inflação. A partir disso, a população ficou muito empolgada com a possibilidade de ter uma vida melhor pelas mãos de Fernando Collor de Mello. Porém, ele iniciou uma política também neoliberal e a partir da qual fez até a retirada dos valores das poupanças que haviam na época para investir na dívida externa brasileira e assim diminuir a inflação do país.
Como não obteve resultado, começou uma insatisfação popular sobre o seu governo. E após algum tempo foi descoberto também que um dos seus ministros estava envolvido no sistema de corrupção, deixando o nome de Collor cada vez mais desvalorizado e por isso causando o seu impeachment. Certo, pessoal? Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês e aguardo as respostas pelo e-mail. Até mais!